Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Canela. Vamos conhecer então as principais regras sobre o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Nós vamos fazer o estudo analisando os artigos da lei e quando concluirmos o estudo que eu chamo de teórico, que a gente vai conhecer toda a lei, no final a gente vai ter algumas questões para resolver. Eu elaborei algumas questões simuladas no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na prova do nosso concurso. É muito importante que vocês assistam todas as aulas, que vocês façam leituras de revisão deste material depois da aula, e esse material ele é todo esquematizado para ajudar vocês, principalmente nas leituras de revisão, para vocês lembrarem daquilo que a gente falou na aula. E depois que vocês fazem as leituras de revisão, tem as questões para vocês praticarem. Com as questões, vocês já vão fazer um treino para a prova. E as questões todas também eu vou fazer a correção delas em vídeo para a gente fazer uma boa revisão sobre tudo que foi estudado aqui na lei orgânica. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. A lei orgânica do município de Canela é a principal lei do município. Cada município tem a sua lei orgânica. Nela estão as principais regras de funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Começa esta lei apresentando no seu artigo 1º que o município de Canela, como a gente sabe, faz parte do Rio Grande do Sul, tendo autonomia política, administrativa e financeira, sendo regido por esta lei orgânica, demais leis que adotar e também respeitando os princípios das constituições federal e estadual. A informação importante aqui para nós é que o município tem autonomia. O município de Canela, assim como qualquer município, não é subordinado ao governo estadual ou ao governo federal. O município tem autonomia porque o povo elege o seu prefeito, vice-prefeito e vereadores e eles vão exercer essas funções que interessam ao município, né? Vão cuidar do que é do interesse do município. Para fins de prova, esse artigo 1º muito raramente é cobrado em prova, a banca não costuma perguntar. O artigo 2º já foi cobrado em prova, trata dos limites do território. Os limites do território do município só podem ser alterados por lei estadual. Olha só, o município de Canela faz limite com outros municípios, que são os municípios vizinhos, certo? Quando se altera o limite do território de Canela, eu também vou estar alterando o limite do município vizinho. Por isso, toda alteração em limite do território, como vai abranger mais de um município, não pode ser feita por lei municipal. Tem que ser feita por lei estadual. E a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te enganar, dizendo que os limites do território só podem ser alterados por lei federal ou por lei municipal. E aí está errado. É só por lei estadual que os limites do território aqui de Canela poderão ser alterados. O artigo 3º apresenta os poderes do município. O município de Canela, assim como qualquer município, possui 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso que nós temos aqui para o município. Cuidado que na Constituição Federal a gente vai encontrar 3 poderes. Porque na Constituição Federal, ao falar dos poderes do Estado e da União, nós temos esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E como que isso pode ser perguntado em prova? Se a banca perguntar na prova da lei orgânica quais são os poderes do município, tu tem que responder que são só esses 2, legislativo e executivo. A banca pode fazer uma pegadinha para tentar te pegar distraído, afirmando numa questão que são poderes do município o legislativo, o executivo e o judiciário. Se ela colocar o judiciário junto, está errado, porque o município não tem seu próprio poder judiciário. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Então, nos municípios, tem somente esses 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura.
O parágrafo único estabelece ainda que é vedado, é proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições e ao cidadão investido em um deles exercer função de outro, salvo casos previstos na Constituição. Está dizendo aqui o seguinte: a prefeitura tem as suas funções e a Câmara Municipal tem as suas funções. E um não pode passar as suas funções para o outro. Além disso, não pode um agente político estar atuando nos dois poderes ao mesmo tempo. O artigo 4º apresenta que os símbolos do município são previstos em lei, como eles não estão aqui apresentados, não podem ser perguntados em uma questão sobre a lei orgânica. O artigo 5º apresenta competências do município. Aqui a gente tem uma grande lista com competências do município. Como vocês podem ver, estou passando aqui, são 30 competências do município. Depois que a gente conclui essas competências do município de Canela, a gente vai encontrar no artigo 6º competências do município que são concorrentes com a União e o Estado. O que significa isso? A lista aqui do artigo 6º, que é um pouco menor, são 15 itens aqui no artigo 6º, apresenta coisas que cabe ao município fazer em conjunto com o governo federal e com o governo estadual. Por outro lado, nas matérias do artigo 5º, naqueles 30 incisos do artigo 5º, são matérias que cabem somente ao município de Canela. E a banca, na nossa prova, pode misturar esses dois artigos e te perguntar em uma questão quais são as competências somente do município, que são aquelas do artigo 5º, ou quais são as competências aqui junto com o governo federal e o estadual. Então é importante saber diferenciar. Uma dica: o que é mais fácil aqui é memorizar primeiro o que é concorrente com o governo federal e estadual. E aí o restante tu sabe que é só do município. As competências concorrentes do município com o governo federal e com o governo estadual são aquelas competências que todos vão atuar. Todos atuam para preservar a saúde, higiene, assistência e segurança pública da população, bem como proteger os direitos das pessoas com deficiência. Todos vão atuar no combate ao uso de drogas, organização de postos de saúde, atendimento médico e odontológico para a população de baixa renda. A educação, que abrange aqui o ensino fundamental e a pré-escola. Integração socioeconômica e cultural da população de baixa renda. Tornar gratuito o ensino nas escolas públicas. Criar o Conselho Municipal de Educação. Criar e instalar comitês de defesa do consumidor. Meios de educação, cultura, ciência e desporto. Programas de interesse social, proteção do patrimônio artístico e paisagístico, turístico, cultural e arqueológico, fiscalizar nos locais de venda as condições sanitárias dos alimentos, porque tem a vigilância sanitária do município, do estado e da União, conforme o caso. Proteção ao meio ambiente, incentivo à agropecuária, registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos naturais no seu território. Tudo isso, então, aqui do artigo 6º, são competências do município que também podem ser exercidas pelo governo federal e pelo governo estadual. Por outro lado, no artigo 5º, a gente tem uma grande lista de competências que são só do município. O município vai elaborar as suas normas orçamentárias, instituir e arrecadar os seus tributos, aplicar as suas rendas, dispor sobre os serviços públicos no município, dispor sobre a administração dos seus bens, podendo comprar e vender bens, elaborar o seu plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, exigir, na forma da lei, para a execução de obras ou atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente, que seja feito estudo prévio dos impactos ambientais, estabelecer servidões administrativas para fazer os seus serviços, regulamentar o uso dos espaços públicos, regulamentando o transporte coletivo, local de estacionamento de táxis, as concessões de táxi, os lugares que são zonas de silêncio, disciplinar o serviço de carga e descarga, fixando a tonelagem máxima permitida, sinalizar as vias do município, fazer a limpeza das ruas e a coleta do lixo, ordenar atividades urbanas, estatuindo condições e horários de funcionamento dos estabelecimentos, prestar serviços de atendimento à saúde da população, serviço funerário e cemitérios,
regulamentar a publicidade no município, dispor sobre a vacinação e captura de animais para erradicar a raiva, dispor sobre o depósito de mercadorias que tenham sido apreendidas em caso de uma infração à legislação, e isso está lá no Código de Posturas do município, instituir o regime de trabalho dos servidores, a gente tem o regime jurídico dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores, disciplinar o funcionamento e manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares, para que um estabelecimento funcione no município, ele precisa de uma licença de funcionamento. Cabe ao município, então, conceder essa licença, que a gente chama de alvará, e se o estabelecimento deixar de atender as condições necessárias para funcionar, o município pode revogar a licença, né, cassando o alvará. Também pode o município fazer o fechamento dos estabelecimentos que estiverem funcionando sem alvará ou em desacordo com a lei. Também estabelecer e impor penalidades por infrações de suas leis e regulamentos, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, sempre que falta alguma norma nas legislações federais e estaduais para uma situação aqui do município, o município suplementa isso fazendo sua lei municipal sobre esse assunto. Também prestar assistência nas emergências médicas, pronto-socorro e hospitalares, fixar os feriados municipais, porque cada município tem os seus próprios feriados, por isso que às vezes tem dia que é feriado, por exemplo, em Porto Alegre e não é feriado em Canela. E tem dia que é feriado em Canela e não é feriado em Porto Alegre, porque cada município tem os seus dias de feriado fixados. Também criar conselhos municipais, embargar ou demolir construções que estejam ameaçando a segurança coletiva, propor discussão nas associações de bairro recreativas e culturais, dar denominação aos bens municipais, aos próprios municipais e logradouros públicos. E aqui uma informação importante, para dar o nome de alguém a um bem do município, ou alguma rua ou avenida, esta pessoa já tem que ter falecido há pelo menos 1 ano. Não pode dar o nome de pessoas vivas ou pessoas que faleceram há menos de 1 ano aos bens do município. E quando a alteração do nome de uma rua depender de proposta dos vereadores, tem que ser apresentada por 2/3 dos vereadores. Então é isso que nós temos sobre as competências aqui dos artigos 5º e 6º. O artigo 8º ainda traz algumas proibições ao município. A banca gosta de perguntar em prova quais são essas proibições. Primeiro, ao município é proibido permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Então, sempre que o município vai utilizar esses meios de comunicação, ele não pode utilizá-los para fazer propaganda do partido político ou para fins que não interessem à prefeitura, que são os fins estranhos à administração. Só pode utilizar essa publicidade para as orientações e informações da prefeitura que interessem à população. Segunda proibição, o município não se mete com religião. Ele não se mete com religião, porque ele não pode estabelecer, ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode dar dinheiro para eles, também não pode embaraçar, atrapalhar o funcionamento deles, o exercício, ou manter com eles ou seus representantes aliança ou dependência de caráter estritamente confessional. Então, em resumo, não se mete com religião, porque não pode criar, não pode dar dinheiro para elas, não pode atrapalhar o funcionamento, nem ter nenhuma relação de aliança ou dependência com os membros das religiões. Também é proibido ao município criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de qualquer pessoa de direito público interno. O município deve tratar todos da mesma forma, sem nenhuma preferência, nem para as pessoas, nem para entes públicos. E também é vedado a todos que prestem serviços ao município, aqui uma proibição para os servidores do município, atividade político-partidária
nas horas e locais de trabalho, inclusive a fixar cartazes de propaganda eleitoral. Então, o servidor público não pode, na hora e local de trabalho, exercer atividade político-partidária. Eu não estou dizendo que o servidor não pode ser filiado a um partido político, claro que pode. Não é proibido ao servidor ser filiado e participar de atividades políticas, mas ele vai fazer isso fora dos horários e locais de trabalho. Porque nos horários e locais de trabalho, o servidor não pode se dedicar a atividades político-partidárias. É isso. Concluímos então essas proibições, concluindo assim então essa primeira parte aqui da lei orgânica, que é uma parte mais introdutória. A gente está começando a conhecer as principais regras. Agora, pessoal, a gente tem uma série de regras sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Vamos conhecer todas essas regras e depois que concluirmos essas regras, teremos as regras sobre o poder executivo, que é a Prefeitura. Bom, sobre a Câmara de Vereadores, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ela é composta por 11 vereadores. E essa quantidade de vereadores pode ser uma questão da prova. Então não esquece que em Canela nós temos 11 vereadores. A gente tem aqui no artigo 10 competências da Câmara com a sanção do prefeito. E no artigo 11, competências da Câmara que são privativas. Tanto o artigo 10 como o artigo 11 apresentam funções que cabem à Câmara desempenhar. São projetos que a Câmara vai discutir, os vereadores vão discutir, votar e aprovar. A diferença é que nas matérias do artigo 10, os vereadores vão aprovar o projeto e vão encaminhar para o prefeito, que poderá sancionar quando concorda ou vetar quando não concorda. Isso nos projetos aqui do artigo 10. No artigo 11 estão competências privativas da Câmara, que significa que não passam pelo prefeito. Essas decisões da Câmara, os vereadores vão tomar e ponto final, acabou. O prefeito não poderá vetar essas decisões. Então a gente tem essa diferença entre o artigo 10 e o artigo 11. E a banca, na nossa prova, pode, numa questão, perguntar quais são as competências privativas, que são essas que a Câmara decide sozinha, ou quais são as competências que passam pela sanção do prefeito. Bom, as competências que passam pela sanção do prefeito são os principais assuntos da prefeitura. As leis sobre os tributos do município, os orçamentos da prefeitura, a concessão de empréstimos, concessão de auxílios e subvenções, que é quando o município vai conceder um auxílio ou subvenção para uma entidade, concessão de serviços públicos, uso e concessão de bens do município, alienação de bens imóveis e aquisição de bens imóveis, que é quando o município vai comprar ou vender um bem imóvel, criação de cargos, criação, alteração e extinção de cargos públicos e a remuneração dos servidores, a aprovação do plano diretor, delimitar o perímetro urbano, zoneamento urbano e transferência temporária da sede dos poderes. Todas essas competências a Câmara de Vereadores vai aprovar e vai encaminhar o projeto de lei aprovado para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Nas matérias do artigo 11, a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno ou fiscalizando o próprio prefeito, e por isso o prefeito não se mete nessas decisões. A gente viu que os poderes são independentes, né? O executivo e o legislativo. Então a Câmara cuida do seu funcionamento interno e o prefeito não se mete nisso. Por isso, os vereadores vão eleger a sua mesa. Os vereadores, dentre eles, vão eleger um presidente da Câmara, o vice-presidente, o secretário, e o prefeito não participa dessa escolha. Os vereadores vão elaborar o regimento interno da Câmara, que é a norma que traz as regras de funcionamento das sessões da Câmara. E por ser matéria interna da Câmara, o prefeito também não pode sancionar ou vetar, o prefeito não se mete. A Câmara vai organizar os seus serviços administrativos, o funcionamento dos setores administrativos da Câmara. A Câmara dá posse aos políticos eleitos, ao prefeito, vice-prefeito e vereadores,
também conhecendo da sua renúncia e dando afastamento para eles. Sempre que o prefeito ou vice forem se ausentar do município por mais de 15 dias, eles devem pedir autorização aqui para a Câmara. A Câmara vai fixar o subsídio, que é o valor que vão receber os políticos, prefeito, vice e vereadores. A Câmara pode criar as comissões especiais de inquérito, também conhecidas como comissões parlamentares de inquérito, aquelas CPIs que são criadas na Câmara para uma investigação. Sempre que for criada uma CPI, para que ela possa ser criada, é necessário que o requerimento de criação da CPI esteja assinado por pelo menos 1/3 dos seus membros. E como a gente viu que são 11 vereadores aqui no município, para eu alcançar 1/3, eu vou precisar de 4 vereadores assinando o requerimento de criação da CPI. Quer dizer, só vai ser criada uma CPI aqui na Câmara de Canela se 4 dos 11 vereadores assinarem o requerimento para a sua criação. Também é competência privativa da Câmara requisitar informações ao prefeito, nesse trabalho de fiscalizar a prefeitura, convocar secretários municipais para prestarem informações, autorizar a realização de referendo e plebiscito, deliberar mediante resolução sobre assunto da sua economia interna, julgar prefeito, vice-prefeito e vereadores naqueles julgamentos político-administrativo, processos de impeachment, exercer fiscalização financeira e orçamentária do município com auxílio do Tribunal de Contas, tomando e julgando todo ano as contas do prefeito, decidir sobre a perda de mandato dos vereadores por voto secreto e maioria absoluta dos membros, fixar por lei específica o subsídio também dos secretários, quanto que vão receber os secretários municipais. Então, pessoal, é muito importante que vocês memorizem essas competências do artigo 10 e do artigo 11, sempre diferenciando que as matérias do artigo 10 são as que passam pelo prefeito e as do artigo 11 as que não vão passar pelo prefeito após a decisão da Câmara. No primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, a Câmara se reúne na sessão de instalação. Nessa sessão, os vereadores vão tomar posse e depois prefeito e vice também vão ser empossados. Essa sessão de instalação acontece no dia 1º de janeiro, às 10 horas. Nesse ato de posse, os vereadores devem estar já desincompatibilizados. Como assim? Tem algumas situações que são incompatíveis com o exercício do mandato de vereador, ou seja, coisas que um vereador não pode fazer. E o candidato que foi eleito só pode assumir o mandato se já estiver desincompatibilizado, se já tiver deixado qualquer função que fosse incompatível com o mandato de vereador. Os vereadores normalmente vão tomar posse nessa sessão do dia 1º de janeiro. No entanto, se os vereadores não comparecem nessa sessão, eles devem comparecer no prazo de 15 dias. Porque se o vereador não compareceu nessa sessão do dia 1º de janeiro para a própria posse e não comparecer em 15 dias, vai perder o mandato. A não ser que ele tenha um motivo justificado. Por exemplo, o vereador sofreu um acidente, está internado no hospital, não tem como ir lá tomar posse. Aí pode se esperar ele se recuperar para tomar posse, né? Mas se não tiver um motivo justificado, o vereador que não compareceu no dia 1º de janeiro e não comparecer em 15 dias, perde o mandato. O vereador que vai ser remunerado por subsídio. O subsídio significa que é uma parcela única. É que os servidores do município são remunerados por vencimento. E aí os servidores podem receber gratificações adicionais, acréscimos, né? O vereador não pode. O vereador é remunerado por uma parcela única, chamada subsídio. Então, os vereadores não podem ter esses acréscimos na remuneração. Eles vão receber somente aquele valor de subsídio previsto na lei. O artigo 15 apresenta situações que o vereador pode se licenciar. O vereador pode sair de licença por motivo de saúde, para licença maternidade por 180 dias, para missões temporárias de caráter cultural ou político de interesse do município, ou para tratar de interesses particulares.
Para interesses particulares, o período vai ser de no máximo 120 dias por ano. É isso que nós temos aqui. Bom, o artigo 16 apresenta algumas situações que o vereador não perde o mandato. Isso é interessante porque logo na sequência tem situações que o vereador perde o mandato. As situações que o vereador não perde o mandato são duas. Quando ele estiver em qualquer uma das licenças que a gente viu ali no artigo anterior, ou quando ele for investido no cargo de secretário municipal. E é muito comum isso acontecer. Quando o prefeito é eleito, ele tem que escolher pessoas da sua confiança para as funções de secretário municipal. E muitas vezes ele vai convidar algum dos vereadores eleitos para essa função. Se um vereador eleito aceita a função de secretário municipal, ele não perde o mandato de vereador. Ele vai se licenciar da Câmara de Vereadores e assumir a função de secretário. Quando ele não quiser mais ficar na função de secretário, ele pode reassumir o mandato na Câmara. Enquanto ele está como secretário municipal, ele vai ficar afastado. E um suplente é convocado para o seu lugar. Porque quando a gente faz a eleição, são eleitos os vereadores, aqueles que fazem mais votos em cada partido, conforme a distribuição de cadeiras. E os suplentes são os que vêm logo na sequência, na quantidade de votos de cada partido. Então, sempre que um dos eleitos durante o mandato se afasta, é chamado este suplente. Sempre que um suplente for convocado, ele deve tomar posse dentro do prazo de 15 dias. Então, também vai ser de 15 dias o prazo para o suplente assumir. E caso tenha um cargo vago de vereador e não tenha nenhum suplente eleito para ser convocado, o Tribunal Regional Eleitoral vai ser comunicado pelo presidente da Câmara dentro de 48 horas, para que se façam novas eleições quando ainda faltar mais de 15 meses para o término do mandato. Isso aqui é algo que nunca acontece na prática, porque sempre são eleitos muitos suplentes além dos vereadores eleitos. Mas, caso um dia aconteça, aqui está a solução, a providência que vai ser tomada. Bom, no artigo 18 nós temos algumas proibições ao vereador e sobre elas a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.